Senhoras e senhores, estou aqui com um livro aberto aqui, ó, na página 187 e 188, de um livro que eu vou deixar a imagem dele na tela, a capa na tela, para vocês possam, eventualmente, quem tiver interesse, quiser ler depois, né? Comprei na Amazon e tudo aí. Aqui, a questão aqui é segurança pública. O mais fundamental é a questão da violência. E, naturalmente, como consequência, né, de atos de violência na sociedade, uma questão de segurança pública. E aqui o título do vídeo aí, vocês estão vendo a importância das mães. O que ser mãe, o que tem a ver o cuidado parental das crianças com a questão da violência e por consequência da segurança pública. É um assunto que está muito em alta aí por conta principalmente do que ocorreu no Rio de Janeiro recentemente, que é lá no complexo do Alemão, né, em que a polícia esteve lá para prender alguns bandidos, procurando o chefe lá do local, e a polícia acabou executando aí, se não me engano, 117 criminosos do Comando Vermelho, e 4 policiais também morreram nessa operação. Então a questão da segurança pública aí está muito em pauta. E uma coisa que se coloca assim é, algumas pessoas elogiam a operação aí, organizada por Cláudio Castro e seus aliados, vamos dizer assim, né, seus funcionários e a polícia e tudo mais. Mas tem gente que fala que foi um grande sucesso, mas tem gente que fala que foi um grande fracasso. Enxuga gelo que a turma está falando aí, né? Que depois, no outro dia, após a operação policial, após o massacre, após a morte de tantos criminosos, no outro dia o tráfico já estaria lá de volta, e esses 100 e tantos mortos aí, que eram membros do Comando Vermelho, seriam repostos facilmente, né? Rapidamente, que eles conseguiriam cooptar novos membros para substituir aqueles que haviam sido mortos pela polícia. Então uma coisa que se coloca é o que leva os jovens, principalmente jovens, né, a ingressar no mundo do crime e fortalecer facções criminosas como o Comando Vermelho, tipo de coisa toda. É uma questão bastante interessante e é uma coisa fundamental, né? Aí as pessoas apresentam várias hipóteses, vamos dizer assim, de como seria possível enfraquecer as facções criminosas. E uma delas seria, obviamente, a coisa que parece mais óbvia para muitas pessoas aí, que seria a repressão policial, né? Mas tem muita gente que fala que a repressão policial por si só não adianta muito, ou que não é tão fundamental quanto alguns possam pensar, né? Então, essa questão aí de como que um jovem entra para o mundo do crime, vamos dizer assim, né? Então, essa é basicamente a questão do trecho que eu vou querer ler aqui do livro. Vem um pouco meio que dar uma resposta para essa questão, né? Por que as pessoas entram para o mundo do crime? Por que elas vivem esse estilo de vida marcado pela violência? Então, a importância das mães é o título do vídeo, né? Do capítulo do livro aqui, ó. Nada como um título de secção afirmando o óbvio, que a mãe é importante. Mãe para a criação dos filhos, né? Para a educação dos filhos, tipo de coisa toda. Todo mundo precisa de uma mãe, até roedores. Aí que vem, ó. Separe filhotes de rato de sua mãe por algumas horas ao dia, e ao se tornarem adultos, eles apresentarão níveis elevados de glicocorticoides e habilidades cognitivas deficientes. Serão ansiosos e, se forem machos, serão mais agressivos. Foi testes feitos, tá, rapaziada? Isso aqui. O interessante aqui também é notar que há muitas pessoas dando muita opinião sobre muitas coisas na base do achismo. E uma das coisas interessantes desse livro aqui, ó, é que ele trabalha muito com dados, com fontes, né? É claro que nada que é verdade definitiva, tudo pode ser colocado sob suspeita. Mas no caso aqui, quando se fala que filhote de rato separado de sua mãe, de suas mães, né, por longos períodos ao longo do dia, né, esses ratos que eram separados das mães tendiam a ser mais ansiosos, tinham habilidades cognitivas deficientes, eram mais agressivos, esse tipo de coisa toda, ó. Então, filhotes que ficaram afastados das mães por muito tempo se tornaram mais agressivos. Já está óbvio aí do que se trata, né? Então, mães são essenciais, sobretudo na infância, né? Exceto que, aqui um detalhe histórico, né? Até princípios do século XX, a maioria dos especialistas não pensavam assim. Quer dizer, os especialistas em questão de educação de criança, criação de crianças, pediatras, de certa forma, né, diziam que as mães não era essencial
né, para o cuidado da criança. Você vê como é que a coisa mudou, né? E eram especialistas, eram considerados, eram cientistas da época, né? Então é interessante notar aqui também que a ciência, especialistas, é uma galera que também costuma errar muito. Isso aconteceu várias vezes sobre vários assuntos diferentes, né? Mas certamente não porque a ciência não presta, é porque eles faziam má ciência, não tinham muitas fontes confiáveis, não faziam pesquisas muito profundas, não usavam a estatística de forma profunda e apropriada, vamos dizer assim, né? Então, aí vem com essa questão de que antigamente se pensava que as mães não eram fundamentais na criação do filho. Aí, com relação a esse assunto, o Ocidente desenvolveu técnicas de criação de crianças, né, segundo as quais, em comparação com as culturas tradicionais, as crianças tinham menos contato físico com suas mães, dormiam sozinhas desde cedo e tinham um período de latência maior antes de serem pegas no colo quando estavam chorando. Então, uma característica da tradição ocidental, Europa, Estados Unidos, essa parte do globo aqui, né? Que essas crianças, isso no começo do século XX, né, tinham menos contato físico com a mãe, dormiam sozinhas desde cedo, tinham um período, ficavam com mais tempo chorando antes de serem pegados no colo para serem amamentados. Por volta de 1900, a principal especialista da época, Luther Rhodes, da Universidade de Colômbia, alertava contra a prática viciosa de pegar um bebê quando estivesse chorando ou de segurá-lo com muita frequência. Era uma coisa que não se aconselhava, né? Se um bebê estava chorando, deixa ele chorar um pouco ali, não atende logo o socorro dele, vamos dizer assim, né? Não pega logo ele no colo, não dá tanto carinho, vamos dizer assim, para não mimar muito a criança, né? Era o que se aconselhava na época, o que hoje pode parecer estranho, antigamente era normal, né? Deixar a criança um pouco, vamos dizer assim, endurecer a criança um pouco, né? Esse era o mundo das crianças ricas, coisa de pessoas ricas, tá? Criada por babás e apresentada aos pais antes da hora de dormir, para que fossem rapidamente vistas e não ouvidas. Ou seja, menos contato emocional e afetivo possível, né, entre pais e crianças. Então, esse período provocou um dos encontros casuais mais estranhos da história, a saber quando freudianos e behavioristas se juntaram para explicar por que os bebês se fixam em suas mães. Uma outra observação que eu gostaria de fazer aqui, ó, no livro aqui ele faz uma imagem meio caricatural de behavioristas e de freudianos. Eu não gostei muito. Skinner era um cara sinistrão, boladão, super inteligente, de contribuições muito interessantes para a psicologia, para a psiquiatria, para a própria neurociência, de certa forma, né? Não que ele fosse neurocientista, mas e o próprio Freud também, ele aqui trata os caras como se fosse, não reconhecendo o valor que esses caras tiveram. Mas, pelo menos nesse ponto aqui, ó, tá valendo um pouco, né? Para behavioristas, obviamente, então, por Freud e Skinner, vamos dizer assim, né? O freudianos e behavioristas, tentando explicar por que as crianças se fixam em suas mães. Então, para behavioristas, obviamente, isso se dá porque mães reforçam essa fixação nos filhos, oferecendo calorias quando estão com fome. Ou seja, segundo behavioristas, as crianças se apegam às mães porque as mães lhe dão o que de comer quando estão com fome, né? Já para os freudianos, eu tenho mania de falar Freud, né? Freudianos também é óbvio, seria óbvio, né? Falta às crianças pequeno desenvolvimento do ego. Então a explicação de Freud, por que as crianças se apegam às mães, é um pouco mais complicada. Os freudianos diriam que a criança se fixa às mães porque a criança não tem um ego, não tem uma noção de si própria, né? Não tem um eu muito consolidado assim, ó, para criar uma relação com qualquer outra pessoa ou coisa que não sejam os seios da mãe. É como se o seio da mãe fosse uma extensão dela própria, né? Os psicanalistas falando, né? Quando combinadas, a explicação freudiana e behavioristas, quando essas duas explicações combinadas, a linha das crianças deve ser vistas, mas não ouvidas, ou seja, as crianças não devem ser mimadas, isso sugeria que, uma vez que fossem atendidas suas necessidades de nutrição, temperatura adequada e mais uma outra coisa, as crianças estavam ok. Afeição, calor humano, contato físico eram coisas supérfluas. Ou seja, se acreditava que as crianças precisavam de manter elas bem alimentadas e não deixar elas sentir muito frio e muito calor. Manter a saúde dela, isso aí já seria suficiente para uma criança, né, criar
crescer sadia, né? Tanto física quanto psicologicamente. Então, tal maneira de pensar provocou ao menos um desastre. Quando uma criança era hospitalizada por um período, a convicção era de que a mãe seria desnecessária. A mãe, né, apenas aparecia, quer dizer, uma criança era internada e a mãe era uma coisa desnecessária. Os médicos da época diziam, de um modo geral, né, que a presença da mãe apenas provocaria mais perturbação emocional e tudo que fosse essencial seria providenciado pela equipe médica. Em geral, a mãe podia visitar a criança uma vez por semana durante alguns minutos. Quando os períodos de internação eram muito longos, as crianças definhavam por hospitalismo, uma doença de hospital, vamos dizer assim, né? Que na época ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Então as crianças ficavam sozinhas, sem o contato dos pais, sem o contato dos familiares próximos, e definhavam por hospitalismo, morrendo aos montes por infecções indeterminadas e enfermidades gastrointestinais sem relação com suas doenças originais. Sintomas estranhos, vamos dizer assim, né? Então, essa era uma época em que a teoria microbiana havia se transformado na crença de que as crianças hospitalizadas estariam melhores não sendo tocadas segundo o isolamento antisséptico. Então, uma outra descoberta científica interessante da época aí, né? A questão das infecções com bactérias, vírus, tipo de coisa toda, micro-organismos, né? Então, as pessoas estavam descobrindo como atuavam os micro-organismos, esse tipo de coisa toda, como se dava infecção, e as pessoas chegaram à conclusão seguinte, os médicos, os pediatras, seja o que for da época lá, né? Vamos manter as crianças isoladas, sem contato com outros adultos, aí, com outras crianças, para não serem contaminadas. Isso deu tudo errado, né, rapaziada? Ó, de modo evidente, o hospitalismo atingia níveis mais altos nas instituições equipadas com as novíssimas incubadoras. As crianças eram mantidas em incubadoras, que eram aparelhos adaptados a partir das utilizadas na criação de aves, para se manter as crianças bastante isoladas, né, para evitar esse contato, esse contágio. Então, já os hospitais menos seguros, que eram considerados menos seguros, né, que não era capaz de isolar a criança devidamente, vamos dizer assim, não, eram aqueles mais pobres, que precisavam contar com o ato primitivo de seres humanos de fato manuseando os bebês e interagindo com eles. Ironicamente, né, o que era necessário para os bebês era o que os hospitais pobres ofereciam, porque não tinha equipamentos mais sofisticados, só podia contar com a equipe médica para ir lá e manusear o bebê. Olha que doideira. Para a sorte desses bebês mais pobres aí, né? Então, vamos lá. Já vou chegar já na essência já, mas para quem está prestando atenção, para quem está esperto, já deu para entender mais ou menos o que se trata, né? Então, isso que eu acabei de falar aqui, essa doença do hospitalismo, a crença de que as crianças deveriam ser isoladas dos pais para tratamento mais efetivo, esse tipo de coisa toda, começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Então, nos anos 1950, já no meio do século XX, né, o psiquiatra britânico John Bowlby desafiou a concepção de que os bebês seriam meros organismos com poucas necessidades emocionais. Então, é que antes se pensava que se tratava os bebês como máquinas orgânicas, né? E que amor, carinho, esse tipo de coisa assim, são coisas supérfluas. Então, aí John Bowlby vem criticar essa visão, vem confrontar essa visão e propor uma outra, né? Então, ele propôs a teoria do apego, que deu origem à visão moderna do vínculo mãe e bebê. E esse tal de John Bowlby estudou isso muito empiricamente. Ou seja, não é um mero achismo, é uma afirmação científica porque está baseada em fatos e estudos, né? Apesar de não ser uma coisa infalível, obviamente, ter algumas críticas, ter alguns pontos falhos, aquilo, né, a ciência precisa estar sendo também, quando um cientista propõe uma teoria, aquela teoria deve ser revista, ampliada ou testada por outros cientistas, né? Então, na teoria do apego, na trilogia, porque John Bowlby escreveu um livro, né? Apego e Perda, onde se resumia a resposta trivial que daríamos hoje à questão sobre o que as crianças necessitam de suas mães. Então, John Bowlby enfatizou que as crianças necessitavam de amor, calor humano, afeto, receptividade, estímulo, consistência e confiabilidade. Então ele vem trazer para o público, né, para os médicos, enfim, para
Pessoas que tratavam de crianças que amor, calor humano, afeto, receptividade, estímulo, consistência são tão ou mais importantes do que meramente alimentar as crianças e dar a elas um ambiente no qual elas não sentissem muito frio, muito calor, né? Manter-se ali a temperatura corporal adequada. O que se produz na ausência disso? Do cuidado, do amor da mãe, né? Então, adultos ansiosos, deprimidos ou pouco afeiçoados. Então, tem aqui, tem aqueles adultos problemáticos aí, de repente o problema dele está na infância, né? Coisa que hoje é muito mais, a gente aceita isso tranquilamente, mas na época era uma grande novidade. Mas as pessoas esquecem um pouco disso, né? Então, ó, aí vem uma nota de rodapé aqui que é muito interessante, ó. Naturalmente hoje, os seguidores de Bob, tem uma galera que exagera, né? Diz que, por exemplo, uma mãe solo que precisa trabalhar fora e deixa a criança com uma cuidadora, uma galera fala que isso aí tá acabando com a criança, essa criança vai ser uma criança problemática porque a mãe não está presente, sai para trabalhar, é uma responsabilidade da mãe, esse tipo de coisa toda. Mas isso aí é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Ele fala aqui no finalzinho, ó. Nada na ciência diz que os mesmos efeitos positivos do apego não podem ser fornecidos por um homem, uma mãe. Ou seja, a criança pode ser muito bem criada por um pai, uma mãe solo, ou uma mãe que teve uma presença muito forte ali com a criança nos primeiros meses de vida, sobretudo, né? Mas que ela sai para trabalhar, mas quando volta, claro, quando ela foi trabalhar, ela deixou a criança com alguém que cuidava dela bem, e quando ela volta, ela é uma mãe super cuidadora, super presente, tipo de coisa toda, que já seria o suficiente, em alguns casos, é uma coisa que carece ainda de dados, né? Seria o suficiente para fazer uma criança crescer de forma sadia, física e mentalmente, psicologicamente, né? Então é um negócio bastante complicado. Bowlby serviu, então, continuando aqui, Bowlby serviu de inspiração para um dos experimentos mais icônicos da história da psicologia, realizado por Harvey Harlow, da Universidade de Wisconsin. Então, um seguidor de John Bowlby, né? Henry Harlow, da Universidade de Wisconsin, que realizou um experimento. Pessoal, você falar coisa assim, tirar do rabo e falar qualquer tipo de besteira é fácil. Mas a questão é se isso que você fala está baseado em dados, evidências. Então, a grande questão interessante aqui da neurociência, porque esse livro aqui é uma neurociência, né? É que ela vem, algumas vezes, nem sempre, corroborar algumas opiniões e mostrar que outras opiniões não passam de achismo, que não passa de besteira, né? Então, John Harlow, qual foi a pesquisa que ele fez, né? Aqui o autor do livro que diz que ele destruiu os dogmas de Freud e dos behavioristas a respeito do vínculo entre mãe e bebê. De novo essa questão problemática aí, ó. Então, o que Harlow fez? Harlow criou um filhote de macaco reso sem a mãe, mas com 2 substitutos no lugar dela. Pegou o filhote, tirou a mãe e vão criar esse filhote com 2 substitutos. Que substitutos são esses? Ambos eram feitos de um tubo de tela de galinheiro, com um formato aproximado de um dorso, com uma cabeça siamesca de plástico no topo. Era um macaco de tela de galinheiro com uma cabeça de plástico imitando a cabeça de um macaco, né? Tinha 2, é como se fosse o pai e a mãe, né, de certa forma. Então, um dos substitutos tinha uma mamadeira saindo do dorso, como se fosse um peito para amamentar ali o macaquinho, né? Já o outro substituto dos pais, o outro tubo de galinheiro, né, era coberto com tecido felpudo, enfim, peludo, né? Enrolado em torno do arame. Em outras palavras, um boneco desse de tela de galinheiro oferecia calorias porque tinha ali a mamadeira, mas o outro não tinha mamadeira, mas era macinho, assim, confortável, aconchegante, né? Que o pelo desse outro boneco imitava a pelagem da mãe macaca. Freud e Skinner teriam se digladiado pelo acesso à mãe de arame. Né? Por quê? Pela teoria behaviorista e pela psicanálise, né? A teoria dele, se você fosse um freudiano, behaviorista, você diria que o filhotinho de macaco iria estar sempre agarrado à mãe de arame, de galinheiro lá, né? Que tivesse o peitozinho, que tivesse a mamadeira, porque a amamentação seria essencial. E os filhos se apegam às mães, se fixam às mães, porque as mães oferecem alimento para a criança. Todo mundo iria dizer isso. E o macaquinho lá que não dava o leite, né?
que era só macio, ficaria esquecido, ficaria de lado e o bebezinho ficaria sempre ali com aquela mãe que tem a mamadeirazinha, que boneco que tem mamadeira. Mas a experiência mostrou que, então, tinha essa crença, né? Essa hipótese, mas a experiência mostrou que o bebê macaco escolheu o boneco de felpa, o boneco macinho, e pouco a bola dava pro bebê que tinha mamadeira, pro boneco, a mãe que tinha mamadeirazinha, a mãe e o boneco que tinha mamadeirazinha, né? Então, um troço bastante interessante. O boneco preferia mais a mãe que não dava leite, mas que era aconchegante, do que o boneco que dava leite, mas que era duro, era ferro puro, vamos dizer assim, né? Não tinha aquela pelagem macia. Era coberto por um tecidozinho duro, vamos dizer assim, fininho. Ou seja, jogou por terra a teoria dos psicanalistas e dos behavioristas com relação ao porquê que as mães amam tanto os filhos, né? As mães amam tanto os filhos não porque as mães dão amparo material ao filho, mas porque dão sobretudo afeto. Então, evidências, agora que vem a questão foda da parada, ó. Evidências quanto à necessidade mais fundamental provida por uma mãe surgiram de uma fonte controversa. A importância da mãe é tão fundamental e isso foi provado por uma coisa que controversa, né? Então, a partir dos anos 1990, as taxas de crime despencaram em todos os Estados Unidos, no país inteiro, né? Então, por que a taxa de crimes despencaram em todos os Estados Unidos na década de 1990? Aí vem várias explicações, né? Aquela lance que eu estava falando com vocês, a polêmica da segurança pública, o assunto complexo que é, né? Então, aí muita gente veio dar a sua opinião por que os crimes estavam caindo nos Estados Unidos. Então, para os liberais, que entre a gente aqui, ó, que seria os conservadores, deixa eu ver, isso. Para os liberais a resposta era a prosperidade econômica. Então, os liberais diziam que as taxas de crime nos Estados Unidos caíram porque houve prosperidade econômica. Já para os conservadores, que seriam como espécie de bolsonarista entre nós aqui, né? Para os conservadores, uma outra explicação, por que a taxa de violência caiu nos Estados Unidos na década de 1990? Porque os orçamentos maiores para policiamento, expansão do sistema prisional e a lei dos 3 strikes. Quer dizer, durante esse período de queda das taxas de criminalidade dos Estados Unidos, houve crescimento econômico, mas também houve um aumento do policiamento, a expansão do sistema prisional e a lei dos 3 strikes. Lei dos 3 strikers. Quer dizer basicamente o seguinte: o camarada cometeu um crime grave, prisão. Segundo crime grave, agrava a pena. Terceiro crime grave, terceiro delito grave, vamos dizer assim, né? Prisão perpétua. Então isso aí provocava um terror entre os criminosos, vamos dizer assim, né? Os conservadores destacam isso como o fator essencial para a diminuição dos crimes nos Estados Unidos. É claro que eventualmente pode ser as duas coisas, né? Crescimento econômico associado ao expansão do policiamento, fortalecimento do sistema prisional e endurecimento das penas, né? Vamos dizer assim. Mas tinha uma terceira explicação, que aí sim é a coisa um pouco mais surpreendente, que foi uma explicação sugerida pelo jurisconsulto John Donohue, de Stanford, e pelo economista Steven Levitz, da Universidade de Chicago. Então, eles diziam que os índices de criminalidade nos Estados Unidos caíram na década de 1990 por conta da legalização do aborto. Olha só, hein? Então, a legalização do aborto dos Estados Unidos haviam feito cair, tinha como uma das consequências posteriores a redução das taxas de criminalidade nos Estados Unidos. A análise dos autores, estado por estado, sobre as leis de legalização e a demografia da diminuição dos crimes mostrou que, quando as medidas abortivas se tornavam acessíveis em determinada região, as taxas de crimes cometidos por jovens adultos decaíam por volta de 20 anos depois, né? Porque aprovou-se a lei do aborto, liberou-se o aborto. Hoje, 20 anos depois, as taxas de criminalidade vão cair. E isso aconteceu em todos os estados, segundo a pesquisa que eles fizeram, né? Surpreendente, né? Mas, evidentemente, apesar das evidências, isso provocou muitas controvérsias. Mas fazia
um completo e deprimente sentido para mim, diz o autor aí, né? O que prenuncia em grande parte de uma vida criminosa. Então, por que alguns jovens tendem a ir para o mundo do crime, são violentos, né? Uma das explicações possíveis, e a questão aqui desse aborto, aqui a pesquisa que fizeram mostra isso, é que nascer de uma mãe que, podendo escolher, teria preferido que você não existisse. Tem muitas mães que têm filhos que é de uma gravidez indesejada, né? E que ela preferiria não ter aquele filho, sendo que o aborto não é legalizado, então fica difícil para ela não ter aquele filho. E uma coisa boa para a criança é saber que ela era desejada, né? Então ela se sente feliz porque existe. Então ela, nesse sentido, ela tem de ser uma criança mais feliz e mais tranquila, até cognitivamente mais eficiente, né? É claro que uma mãe que tem uma gravidez indesejada e tem um filho indesejado também, isso aí tem muitas consequências, né? Certamente essa mãe não tem condições de criar o filho, é uma mãe pobre, não vai dar os devido carinho à mãe, vai tratar ele com certo desprezo, tipo de coisa toda. Isso vai ter efeitos tristes para essa criança. Então, gente, quando essa criança que nasceu nessas condições terríveis de pobreza, foi fruto de uma gestação não desejada e viveu num ambiente cercado de violência, um bairro pobre, um bairro com altos índices de criminalidade, com presença de facções, esse tipo de coisa toda, uma criança que não teve pai, que a mãe foi negligente, conforme acabei de falar, né? Essas crianças criadas nesse tipo de condições, tendem a ser crianças com distúrbios de comportamento, isso é fato, isso é muita pesquisa nesse sentido, depressivas. Quando você vai ver a neuroquímica do cérebro, a amígdala trabalha de forma muito mais intensa, o córtex frontal meio que atrofiado, presença de elementos químicos, glicocorticoides, estão sempre estressados, estresse crônico, são crianças que tendem a desenvolver hipertensão, diabetes, enfim, é coisa que está dados e dados mostrando isso. Então a educação de uma criança começa já no ventre da mãe, e uma sociedade que busca resolver o seu problema de segurança pública deve ter uma atenção, um carinho muito especial com suas crianças desde a época da gestação, né? Que essas crianças aí bem criadas, bem cuidadas, bem nutridas e com amor, carinho, né? Esse tipo de coisa toda, tendem a ser mais pacíficas, tendem a ser mais sociáveis, tendem a ser mais amáveis, tendem a ser mais inteligentes, mais produtivos, esse tipo de coisa toda, né? Então, gente, Howell também ajudou a demonstrar que um dos elementos fundamentais desse livro, a saber, o que as mães e mais tarde os pares, os amigos, os colegas, né, provém às crianças enquanto elas crescem. É porque ao longo do livro aqui também vai falar que os colegas de rua, os colegas de escola, os amigos, são tão importantes na educação de uma criança quanto os pais. Outra coisa interessante também, o bullying faz um mal danado para a criança, psicologicamente sobretudo. Ele fala que também a importância das brincadeiras. As crianças gostam de brincar, e brincar não é só uma coisa lúdica, prazerosa, mas é também uma espécie de ensaio de socialização. É através das brincadeiras que as crianças amadurecem a sua capacidade de conviver socialmente, uma coisa muito interessante também, né? Brincadeira que a gente inclui jogos, tipo de coisa toda. Então, para isso, ele realizou algumas das mais provocadoras pesquisas da história da psicologia. E mais pesquisas, ele envolveu a criação de bebês macacos em isolamento, na ausência de mães e de companheiro. Então, é uma coisa que a gente acha até um pouco cruel hoje com os animais, né? O camarada pegou recém-nascido de macaco e criou essas criancinhas de macaco, vamos dizer assim, né? Isoladas, sem nenhum contato com ninguém. Nem com o macaco, nem com o ser humano, nada. Aí depois eles pegaram esse macaquinho mais crescido e colocaram no convívio com outros macacos. Botaram em sociedade, vamos dizer assim, né? E ficaram observando esses macaquinhos. E foi um desastre, né? Naturalmente foi um desastre. Os instintos mais bizarros deles eles colocavam para fora e... Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.